pessoal. Nós estamos iniciando a edição número 82 do programa Quatro Ases, desta forma, um pouco diferente, porque, infelizmente, durante a transmissão da live do programa, toda quinta-feira, às 17 horas, houve um problema técnico e os primeiros 15 minutos do programa não foram registrados. Por isso que nós estamos abrindo desta maneira aqui, um pouco diferente. Nós vamos entrar no programa aproximadamente aos 15 minutos já corridos, mas o conteúdo que foi salvo está muito bom, né? Nós temos dois convidados especiais no programa, um deles é o Paulo Sotero, o fundador e diretor, ex-diretor do Brasil Institute, do Woodrow Wilson Center, em Washington, e também por muitos anos correspondente e depois colunista do jornal Estado de São Paulo, a partir da capital americana. E temos como convidado especial, um grande convidado, Fábio Feldman, ex-deputado federal, foi um dos principais responsáveis por todo o conteúdo ambiental da Constituição brasileira. Ele é ex-deputado federal, hoje é consultor ambientalista ainda, de longa data. Enfim, eles tiveram uma conversa fantástica com o Walter Maerovitch, porque o programa desta semana não teve a participação do Humberto Casagrande, que estava em Brasília, e do Aloysio Falcão Filho, que estava em Londrina. Os dois, em compromissos externos, não puderam participar. Mas com o Paulo Sotero, o Walter Maerovitch e o Fábio Feldman, fizemos um programa muito interessante. A maior parte do conteúdo foi salva e você assiste a partir daqui. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos que foram os responsáveis por essa perda da parte inicial do programa. E voltamos com você na próxima semana. Fique agora, então, com a edição 82 do programa Quatro Ases. Obrigado. É difícil de entender, mas você que conhece tudo e vive nos Estados Unidos e conhece profundamente como funciona a ONU com sede em Nova York, nós lemos e fomos informados e também recordamos que o Brasil tinha uma posição no Conselho de Segurança, estava sempre na base da abstenção, sempre. E, de repente, na Assembleia Geral, votou e surpreendeu ao votar, pelo menos aos brasileiros, surpreendeu ao votar no reconhecimento da invasão da Ucrânia com violações à Carta das Nações Unidas. O que aconteceu de tudo isso? Por que essa mudança? Felizmente, essa mudança, né? Mas o que teve atrás de tudo isso, Paulo? Eu acho que o governo americano tem articulado, enfim, a posição que quer o Brasil, enfim, junto à posição das democracias ocidentais. As pessoas acham que o Brasil é uma democracia do Ocidente e prezam muito isso. O Brasil, nos últimos 4 anos, se comportou como se fosse outra coisa, entende? E as pessoas aqui, e os diplomatas, sobretudo, os diplomatas que cuidam de Brasil sabem perfeitamente quais são os nossos ativos, quais são os nossos dilemas, e estão dispostos, estão interessados, mais do que dispostos, a ter o Brasil, que é a maior democracia da América Latina, junto de si. Não sei se o Brasil tem esse interesse. Eu já vi declarações do Lula, do Celso Amorim, que o Brasil jamais se curvará à hegemonia e tal. Tudo bem, então pronto. Se é isso, eu não sei se essa será a posição do Brasil, porque esse não será um governo do PT, será um governo do Lula. E o Lula tem uma grande capacidade de negociação e de, enfim, trazer aliados, né? Não sei se hoje ele tem essa capacidade. Ele já demonstrou esse talento no passado. As pessoas aqui, eu escrevi um artigo uma vez no Estado com esse título: os Estados Unidos não hostilizarão o Brasil. Não tem nenhum interesse em fazer isso. A menos, é claro, que o Lula, eleito presidente, decole aí numa tangente meio doida.
entende? O que eles querem é apoiar, é trazer o Brasil, é fortalecer a Aliança Ocidental com a presença do Brasil, que na área ambiental é essencial. Você não consegue atingir nenhum objetivo de redução das emissões dos gases de efeito estufa e, enfim, de uma política climática protetora do meio ambiente, sem a presença ativa do Brasil. Aí está a oportunidade. A Marina Silva e a Isabela Teixeira entendem isso muito bem e acho que trabalharão nesse sentido se o resultado da eleição e o Lula lhes derem essa oportunidade. Nós temos que fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, Paulo, vamos abrir o bloco com você e falar um pouco de percepções lá fora sobre o que está acontecendo com o meio ambiente aqui no Brasil. Voltamos já já. Tá. É possível falar em símbolos naturais? Por muito tempo, essa questão foi explorada e sua existência rejeitada por conter em si uma contradição. Afinal, a natureza precisa ser expressa em símbolos. A natureza é conhecida por meio de símbolos que são eles próprios uma construção sobre a experiência, um produto da mente, um artifício ou produto convencional, portanto, o oposto do natural. Também não faz sentido falar em símbolos naturais a não ser que se considere de algum modo natural a utilização dos mesmos símbolos para as mesmas situações. E é sobre isso que a antropóloga inglesa Mary Douglas reflete em seu monumental Símbolos Naturais, Explorações em Cosmologia, em que discute se seria possível buscar um substrato comum às diferentes culturas, onde há regularidades no sistema. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias. Estamos de volta com a edição desta semana do programa 4 Ases, hoje recebendo como convidado o jornalista Paulo Sotero, que fala conosco muito apropriadamente da Costa Rica, um país visto como exemplar na questão ambiental, e como convidado especial o ex-deputado, consultor hoje, Fábio Feldman. Paulo Sotero, qual é a visão lá fora do que tem acontecido aqui dentro? O que você percebe aí? Nós já temos uma boa ideia, mas eu queria ouvir a tua percepção. Não, olha, nos meios em que eu circulo, tá, eu não circulo em meios bolsonaristas. Deixa eu esclarecer a você. Eu me recusei, como diretor do Brasil Institute, a receber o Bolsonaro, tá? E acho que tomei uma decisão acertada. Eu acho o Bolsonaro, como presidente, como candidato, como político, como o que vocês queiram definir, é uma figura política pública repugnante. Tá? Ele representa tudo o que eu não gosto, tudo que eu desaprovo, e que eu acho que a maioria do povo brasileiro também desaprova e demonstrará isso no dia 30. Agora, a expectativa aqui, você conversa. Outro dia eu conversei, em intervalo de poucos dias, com o Juan Gonçalves, que é o diretor do Hemisfério Ocidental do National Security Council, com a pessoa que cuida do Brasil no Departamento de Estado, que é o Ricardo. Peraí que já vem o nome, isso é coisa de depois de 70 anos, você começa a esquecer coisa. Olha, enfim, esse outro que hoje é a pessoa que cuida efetivamente do Brasil no Departamento de Estado. Conversei muito com o Tom Shannon também, que é amigo, querido. Ex-embaixador, sim. Ex-embaixador e tal, né? E os três têm uma posição, quer dizer, todo mundo espera que o Brasil tenha uma posição sensata, racional, que os sinais do mundo democrático, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, é de que o Brasil faz parte desse mundo. Todo mundo entende os interesses do Brasil no mercado chinês, e nada disso. Os Estados Unidos também têm uma relação muito intensa com a China. Mas trata-se de saber reconhecer os próprios interesses. Hein? Como eu suponho que o Lula vencerá a eleição por uma margem apertada, mas suficiente, eu suponho que o presidente Lula tirará, o Brasil procurará
desde logo, tirar o Brasil desse isolamento horroroso no qual o governo Bolsonaro nos colocou e com iniciativas, enfim, ousadas, próprias, inteligentes e tal. E, para tanto, terá que apresentar uma ambiental que é, sim, que seja efetiva e que é pesada. O Brasil pesa no tema ambiental. Como eu disse, sem o Brasil você não faz uma boa política global de controle das emissões de gás carbônico. Então, enfim, o Brasil, qual é a percepção do Brasil? O Brasil, voltando ao que o Fábio falou, né, o acordo de 2015 em Paris, no qual, aliás, a Isabela teve uma participação muito importante. Precisa voltar ao acordo, para ver o que o Brasil, quais são os compromissos assumidos pelo Brasil, está tudo escrito, e ver as formas de retomar esses compromissos de uma forma sem grandes fogos de artifício, porque a palavra do Brasil hoje, e dói falar isso, a palavra do Brasil hoje vale muito menos do que já valeu. Entende? É uma pena o Brasil construir um capital de credibilidade na área do meio ambiente, e o Fábio foi um dos pioneiros nesse trabalho, mas o Brasil perdeu isso, jogou pela janela o trabalho feito ao longo de anos por vários brasileiros muito bem informados, muito bem intencionados, muito bem conectados com a comunidade, o que há de melhor na comunidade ambiental do resto do mundo. Então, o Brasil será sim cobrado, quer dizer, espera-se aqui que não precise cobrar, porque o que o Brasil, a política ambiental, também já escrevi isso, e sobretudo na Amazônia, é o caminho da reintegração do Brasil na política global. O Brasil, sim, todo mundo sabe que tem uma ambição de ter uma presença efetiva no mundo ambiental, mas precisa ser uma presença alicerçada em fatos concretos, em realizações concretas, etc. Eu não sei se isso acontecerá, porque eu sei que há um viés muito anti-americano no PT. Acho bom abandonar logo esse viés, tá? Porque não será bem recebido e ouvi de diplomata sênior americano. Seguinte, se o Brasil errar a mão dessa vez, vai ser chutado para um lugar tão longe que vai demorar para descobrir como é que volta. Entende? Então, espero que o nosso Lula, que é um grande político, talvez o melhor político do Brasil, tenha sensibilidade e se cerque de, enfim, Isabelas e Marinas e outros, e nós temos uma quantidade imensa de excelentes especialistas na questão ambiental, para conduzir o Brasil de volta ao lugar que é dele, que ele sempre justificou em ocupar. O Brasil será muito bem recebido, tá? Se fizer isso. Se não fizer, vai tomar bordoada, entende? Porque o Brasil, há coisas que só o Brasil pode fazer. É do interesse do Brasil ou não proteger a Amazônia, mas não é proteger no discurso. É proteger, e a Isabela sabe disso absolutamente assim, na ponta da língua. Quais são as metas, como elas são medidas e como elas são realizadas gradualmente. E o Brasil terá amplo apoio e dinheiro para fazer isso. Foi esta anta desse presidente que nós temos hoje que abriu mão do fundo amazônico, feito sobretudo pela Noruega, mas também pela Alemanha. Eu acho que é um jogo simples. Se o pessoal aí não complicar muito, porque o pessoal quer o Brasil, mas eu acho que uma coisa que eu sempre falei, o pessoal, posso usar assim uma linguagem menos formal, o Brasil encheu o saco do mundo com as suas promessas não cumpridas. Entende? Quem aguenta mais
ouvir o Brasil falar que não, vamos fazer. Não. Agora não tem mais crédito sabe, de confiança. O Brasil agora só receberá as recompensas quando fizerem efetivamente o que promete fazer. E eu acho que é um cenário novo. Suponho que o Lula tenha inteligência e ambição suficiente para entender isso. Ninguém vai fazer isso. Eu estou sendo muito mais duro do que os diplomatas serão aqui, mas é para passar um recado. Entendam bem isso, tá? Porque o próprio Lula tem uma tendência à autobajulação, entende? Porque ninguém nunca, lembra do nunca antes nesse país, etc. Isso é tudo bobagem. Acho bom esquecer desse passado e começar a apresentar metas factíveis e implementáveis e implementá-las. A Isabela Teixeira, talvez até mais do que a Marina, sabe disso, e espero que ela esteja no governo junto com outras pessoas, inclusive queridos amigos, como o Chico Gaetano, que foi o número 2 no Ministério, e vários outros. A USP tem especialistas de monte nesse assunto e precisamos... Agora, precisa o Brasil também abandonar um pouco esse viés. Eu sinto em tudo que é um viés meio anti-americano, entendeu? O Brasil não tem cacife para ser anti-americano. Não tem cacife. É essa a mensagem curta e grossa. Deixa eu puxar o Walter e o Fábio de volta aqui. Fábio... Escuta, Ademar, aproveitando esse gancho, eu estou aqui com uma curiosidade, aliás. O Fábio, você que é grande autoridade nessa questão ambiental, como o Paulo Sotero lembrou, você foi um dos pioneiros. Será que dá para você me dizer o que você pensou quando você viu a votação do Ricardo Salles? Essa é uma questão. E a segunda questão é essa reaproximação Lula-Marina. O que tem de positivo e o que tem de confiável em alguma coisa que o Lula prometeu a ela? E o que tem de utilidade, evidentemente. Primeiro, um comentário rápido sobre o que o Paulo falou. Quer dizer, 2015, o Brasil, quer dizer, houve o Acordo de Paris, ele adotou uma metodologia diferente do que tinha ocorrido nas negociações climáticas, especialmente Kyoto, que cada país oferecia uma meta, e o Brasil ofereceu uma meta ambiciosa que tem prazo para cumprir. E na meta brasileira, quer dizer, que é uma meta, inclusive, ambiciosa, porque ela chama-se Economy Wide, é uma meta, realmente uma meta importante, e essa proposta brasileira ajudou muito a negociação do Acordo de Paris. Então, na meta do compromisso brasileiro, nós temos compromissos para 2025 e para 2030, que são compromissos que não são promessas vagas, são compromissos diplomáticos depositados nas Nações Unidas, no próprio secretariado da Convenção do Clima. Então, quer dizer, a primeira questão é que o Brasil vai ter que cumprir para não perder credibilidade. Já perdemos, como foi falado aqui, um capital enorme de credibilidade nesses anos Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro foi o primeiro a declaradamente questionar as políticas ambientais e esvaziar os órgãos governamentais e gerar essa situação. Walter, eu explico a votação do Ricardo Salles, porque o Ricardo, eu acho que ele teve uma gestão no Ministério do Meio Ambiente e ele teve uma campanha voltada para uma audiência que o elegeu, que é uma audiência muito conservadora e que, de fato, questiona a legislação ambiental em todos os sentidos. Então, quer dizer, ao contrário do que as pessoas imaginam, o Ricardo Salles teve uma estratégia clara desde o primeiro dia que ele foi para o governo Bolsonaro, foi estimulado no governo a agir como agiu, e isso explica a eleição do Ricardo. Quer dizer, o Ricardo sempre falou para esse público que questiona o Código Florestal, que questiona a questão do clima. O Ricardo, inclusive,
provocou um isolamento muito grande do Brasil nas negociações internacionais, e foi colocado aqui o Fundo Amazônia. Quer dizer, o Fundo Amazônia é um recurso de doação que ele é liberado à medida que você cumpre a meta. Você pega a série histórica, no caso da Amazônia, de desmatamento, se você reduzir, você ganha. Ele simplesmente implodiu com o Fundo Amazônia. Isso é dinheiro disponível para o Brasil. Então, o que explica, na verdade, a eleição do Ricardo é isso. Ele falou claramente para aquele público, ele vem agindo, atuando como ministro do Meio Ambiente, tentando atender, digamos assim, essa audiência. Isso explica a votação do Ricardo, que foi uma boa votação, mas previsível. Desde o início, eu sempre imaginei que o Ricardo seria muito bem votado, porque ele fala para um público que quer ouvir exatamente o que ele fala, independentemente das consequências, quer dizer, como foi colocado aqui, consequências para o Brasil em função do aumento do desmatamento, que esse isolamento, perda de credibilidade, perda de reputação, isolamento. Eu acho, quero só fazer um comentário, eu estou apoiando Lula desde o primeiro turno, e como uma série de pessoas que defenderam a democracia, tudo que vocês conhecem, mas também porque o Lula assumiu compromissos muito claros em retomar o combate ao desmatamento, a grilagem de terra, quer dizer, fortalecimento dos órgãos ambientais que estão muito fragilizados. Então, acho que o Lula assumiu compromissos muito claros e, ao formar essa aliança ampla, especialmente agora, eu acho que esses compromissos se fortaleceram. E, em relação à política externa do Lula, eu acredito que ela terá uma diferença, Paulo, do que foi os mandatos do Lula. Eu acho que houve um amadurecimento e um certo pragmatismo no sentido de ter uma política externa, quer dizer, mais próxima dos Estados Unidos, inclusive, e no campo de mudança do clima, como você falou, Paulo, o Brasil, onde o Brasil é importante? Na questão ambiental e na questão do clima particularmente. Aí o Brasil é um país protagonista, o Brasil tem um papel mais importante do que a maior parte dos países europeus, e até mesmo que o Brasil está entre os principais emissores de gás de efeito estufa em função do desmatamento na Amazônia. Quer dizer, o Brasil é um grande contribuinte hoje do aquecimento global. Então, eu acho que o governo Lula será um governo que tem como compromisso, desde agora, retomar a política ambiental, fortalecer os órgãos ambientais, combater o crime organizado na Amazônia, porque o que está desmatando a Amazônia é o crime organizado que está desmatando a Amazônia, e acho que o melhor exemplo foi o assassinato do Dom e do Bruno. Então, acho que o Estado de Direito será, digamos assim, se o Lula ganhar, resgatado, retomado na Amazônia. No caso do Bolsonaro, eu acho que teremos uma situação extremamente difícil, porque ele teve uma política anti-meio ambiente o tempo todo, esvaziou os órgãos, tomou decisões, muitas delas, inclusive, modificadas pelo Supremo Tribunal Federal, tem algumas pendentes ainda. Então, eu acho que teremos, se o Bolsonaro for eleito, eu acho que estou torcendo e lutando para que o Lula seja eleito, teremos uma situação de enorme tensão em relação à questão ambiental no plano doméstico e, particularmente, no cenário internacional. Bom, eu tenho que fazer um intervalo novamente. Paulo, nós retomamos com você e o Walter comentando as colocações do Fábio do outro lado do intervalo. Já, já. Em 1967, Theodor Adorno proferiu uma palestra para a União dos Estudantes Socialistas da Áustria, em que abriu seu discurso com as seguintes palavras: os pressupostos dos movimentos fascistas, apesar de seu colapso, ainda perduram socialmente, mesmo se não perduram de forma imediatamente política. Apesar do fim do horror do regime nazista, o que o provocara ainda estava presente, conforme se pode conferir em aspectos do novo radicalismo de direita. Aos olhos das turbulências das democracias no século XXI, impressiona hoje certo teor profético dessas análises,
nas quais Adorno defendia que não se deveria subestimar os movimentos radicais de direita à época devido ao seu baixo nível intelectual e ausência de teoria. Nesses casos, o que contava, segundo ele, era a propaganda que faziam para vender suas ideias. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias. Último bloco do nosso programa, hoje recebendo Paulo Sotero, o nosso Walter Maierovitch e o convidado especial Fábio Feldman. Quer começar, Walter? Eu vou aproveitar toda a experiência do Paulo. O Paulo, nós estamos assistindo uma tentativa de intimidação por meio de um projeto de lei cuja urgência já foi votada. Isso significa que esse projeto de lei não vai passar por comissões de constitucionalidade, por exemplo. E esse projeto de lei já está votada a urgência na Câmara. Ele foca nos institutos de sondagem de opinião eleitoral e impõe crime com relação a isso, partindo de eventuais erros acima de 2% na pesquisa. A criminalização, para você ter ideia, a pena seria, atenção, seria de 10 anos de reclusão em regime fechado, mais multa e mais a responsabilização civil. Atingiria o responsável pela pesquisa do instituto que promoveu, a responsabilidade dos sócios proprietários e mais a responsabilidade civil e criminal daquele que postulou a pesquisa, que encomendou a pesquisa. Isso está em tramitação e representa, evidentemente, uma ameaça. Você já, em todos esses anos de Estados Unidos, você já assistiu coisa igual? Não, mas isso não passa. Entendeu? Não passa, pode até ser aprovado aqui ali, mas não passa no Supremo. O nome disso aí é censura. Entende? O Brasil é um país onde empresas, inclusive nesse setor de opinião. Claro que se houver indícios de que os institutos de pesquisas distorceram completamente, combinaram para fazer isso, claro, poderia haver alguma repercussão negativa, mas eu suponho, graças a Deus, nós temos muitos. Antes era só o Ibope, mas é bom. Tá? Então, eu temo isso, eu acho que vai ser tudo bem, que nós vamos votar, que o ex-presidente Lula ganhará do atual presidente por uma margem de 2% a 3%, que não haverá contestação, porque não pode haver, tá? Porque a máquina está equivocada. Está equivocada. Ela foi testada no primeiro turno, deu tudo bem, os conservadores ganharam maiorias no Senado, na Câmara, também nos governos estaduais. Eu acho que, a menos que eles sejam muito burros, eles não contestarão e o Bolsonaro terá que descobrir uma coisa que talvez não tenha percebido ainda, que ele vira parte do passado, entende? Acho que é isso. É o que eu não vai ter terceiro turno? Não vai ter exatamente isso. E o sistema brasileiro, eu lembro do começo, quando eles instituíram esse sistema, que havia dúvidas, isso e aquilo, e eu lembro que o ministro Supremo, que incentivou muito isso, o fez de uma vez, ele me explicou, porque tinha havido uma eleição no estado do Maranhão, e não tinha jeito de ganhar do clã Sarney no Maranhão. Por quê? Porque os caras acomodavam ali, ajeitavam ali a bola, entendeu? E a partir daí, houve, a partir desse ano, que eu acho que é 94, por aí, há uma série de mudanças e o aprimoramento desse sistema, que eu acho que deve ser um motivo de orgulho dos brasileiros. Eu acho que é. Os brasileiros confiam no sistema. Sabe?
Eu acho que isso. Eu não espero que haja nenhuma dúvida a respeito disso. Não vejo que haverá quebradeira nas ruas e tal. Claro que essa gente da extrema-direita tem alma de terrorista e vai tentar criar um ambiente desse tipo. Agora, deixa eu voltar uma coisa. Ô Paulo, por que isso está na boca de todo bolsonarista? E isso é uma estupidez, evidentemente. Por que os Estados Unidos não usam o sistema eletrônico de totalização, de apuração, como faz o Brasil? E aí vem o lado bolsonarista que eles colocam. Por que eles não confiam nas urnas eletrônicas? Eles não confiam, eles confiam e não confiam. Isso é decidido aqui por município. Não existe votação nacional nos Estados Unidos. São várias votações estaduais e distritais, é assim que é feito. Tá? Assim é o federalismo, né? Assim é o federalismo. Aqui nos Estados Unidos, eles fazem, é defeituoso o sistema aqui, tanto é que os especialistas vivem propondo mudanças, padronizações, etc. Agora, eu acho que os Estados Unidos têm muito, eu já falei isso várias vezes aqui, os Estados Unidos têm muito a aprender com o Brasil nesse processo, e tem um lado curioso. Essa tecnologia que nós usamos aí vem daqui, entende? Nós usamos tecnologia deles muito melhor do que eles fazem. Agora, tem, sim, o enrosco é o fato, é a estrutura das eleições aqui. Não há eleição nacional nos Estados Unidos, são eleições estaduais e distritais que dá margem a esse tipo de abuso que eu acho que vimos ali no 6 de janeiro, né? E talvez possamos ver ainda, mas eu acho que a gente não deveria se preocupar excessivamente com isso. Agora, deixa eu voltar uma coisa, Walter, que eu queria me lembrar. Esse moço aí que vocês falaram, foi eleito agora senador por São Paulo com um monte de votos. Deputado federal. Deputado federal, que é o Ricardo Salles. Depois do governo Bolsonaro, como eu disse a vocês, eu fui muito comedido, eu recebi um telefonema de um dos filhos, nem lembro qual, deixou uma mensagem no meu telefone, eu respondi pelo Financial Times, no pé de uma matéria que eu escrevi, dizendo que o Wilson Center não receberia e não receberá o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro representa a negação da democracia, e não dá para... Sabe, eu até briguei com algumas pessoas, porque não, precisamos ouvir a todos. Não, gente que é contra a democracia não deve ser ouvida. Tem que ter um compromisso com a democracia. Então, compromisso explícito. Aí esse rapaz, eu convidei, ele era ministro do Meio Ambiente, eu o convidei para uma sessão fechada no centro. E reuni, com a ajuda do falecido, querido amigo, faz muita falta, o Tom Lovejoy, que morreu no Natal passado. O Tom me ajudou a montar a discussão, uma discussão fechada, by invitation only, e vieram os 10 maiores movimentos, organizações ambientais dos Estados Unidos, a maioria delas representadas pelos seus respectivos presidentes, ou a principal autoridade. E este rapaz usou o evento para mentir o tempo todo. Entende? Perdendo uma oportunidade, ficou claro para mim ali que não tinha nenhuma intenção de fazer nada sério. Tá? Ele não é sério, ele não tem intenção de fazer nada sério e vai dar um enorme trabalho, tá? Porque ele se julga ex-ministro, parece que sabe alguma coisa. Ele não sabe, ele sabe de destruir políticas ambientais. E é isso que fará e veremos o que acontecerá. Eu só registro isso porque é um dos meus... Não publicito, é a primeira vez que eu falo isso num ambiente assim como esse nosso. Mas não leva a sério, não acho que seja sério. Ele é sério nas suas intenções destrutivas, mas não é com ele que o Brasil, virará a página. Tá? Deixa eu chamar o Fábio para um arremate aqui, porque nós estamos com o tempo quase acabando. Fábio, a gente ouve tanta coisa sobre em que ponto nós estamos na degradação ambiental. E o Brasil, os últimos anos, foram terríveis, né? Toda a informação que nós temos indica que andou-se para trás.
Você vê, na prática, que isso tudo pode ainda ser recuperado? É viável pensar em retomar um rumo aí que recupere, inclusive, o que foi queimado e desmatado e estragado nos últimos anos? Não, eu acho que o problema ambiental é que o dano é irreversível. Então, o que nós temos perdido na Amazônia, no Cerrado, nos outros biomas, a omissão, por exemplo, na política de demarcação de terras indígenas, quer dizer, a destruição, inclusive, das reservas indígenas e de unidade de conservação, isso é muito grave e irreversível. Mas eu creio, inclusive, que o próximo governo, eventualmente estou torcendo para que seja o Lula, ele terá um enorme efeito de recuperação. E até um comentário, quer dizer, a grande barreira para deter a destruição foi a Constituição de 88, inclusive as decisões do Supremo Tribunal Federal, e uma delas, talvez a mais importante, o ministro indicado pelo Bolsonaro pediu vista, que é obrigar o governo a retomar o plano de combate ao desmatamento. Então, eu acho que o próximo governo tem uma tarefa árdua, difícil, que é, na verdade, primeiro, restaurar a credibilidade, promover o fortalecimento institucional, e não só nessa agenda, que é, do ponto de vista internacional, mais importante da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, que o Paulo conhece bem, mas também uma agenda urbana, que eu acho que o Brasil praticamente abriu mão de todas as suas políticas ambientais, política de recurso hídrico, de água doce, política de controle de poluição do ar, que é um dos temas mais importantes para a saúde no planeta e no Brasil. Então, eu acho que o caminho é esse, não tem outro. Ok, Fábio. Mais uma pausa rápida. Na volta, a cartada final de todos os nossos participantes hoje e a ilustração do Batistão. Até já. O mundo experimentava uma euforia inebriante no início da década de 1920 que ficaria conhecida como os loucos anos 20. Depois do trauma da Primeira Guerra, o clima era de carpe diem, particularmente nos Estados Unidos. Em grandes cidades como Nova York, as festas não tinham hora para acabar. Contagiado por esse espírito, F. Scott Fitzgerald escreveu Contos da Era do Jazz, publicados originalmente em 1922 e que chegam agora ao leitor brasileiro em nova tradução pela editora Unesp. As histórias reunidas na obra expõem e mergulham em dilemas e paradoxos próprios daquela geração perdida, aparentemente fútil na ostentação e, ao mesmo tempo, experimentando anseios desencadeados justamente por aquela nova América que reluzia tão estimulante quanto sufocante. Já disponível no site da editora Unesp e nas principais livrarias. Reta final do programa 4 Ases, é hora da cartada final. Vamos começar com você, Walter Maerovitch. Olha, hoje, atenção, hoje, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu, por maioria, isso é importante, por maioria, de que o próprio tribunal, ou seja, a Justiça Eleitoral, pode, sem provocação, atuar e tirar das redes fake news, e assim atuando, estaria atuando dentro do seu poder administrativo de polícia, poder de polícia. E essa decisão é tomada um dia depois de uma outra decisão do tribunal, por 4-3, também por maioria, em que o tribunal, infelizmente, errou ao determinar uma censura prévia. Censura prévia, e agora vem o tribunal com o poder de atuar sem provocação. Todo mundo sabe que quem cala consente. Vale dizer, quem não reclama está consentindo. E o tribunal está dividido entre uma ala que apoia o ministro Alexandre de Moraes, que inventou essa tese do poder de polícia para atacar fake news, e a outra ala por uma atuação minimalista
da Justiça Eleitoral. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Walter. Cartada final, direto da Costa Rica, para você, Paulo Sotero. Ademar, eu acho que a questão que me preocupa não é a questão ambiental, porque eu acho que ela vai ser bem encaminhada pelo governo Lula. Temos as pessoas, tem o diagnóstico, que sabem o que fazer. Vai ser difícil, etc., como é em qualquer democracia, as propostas serão podadas, etc., mas elas serão identificadas e começarão a ser executadas. O que mais me preocupa é a questão internacional. O mundo vê hoje um ataque russo não provocado à Ucrânia, e eu fiquei assombrado quando vi que o Brasil, tanto o atual governo quanto a sua oposição, se colocaram do lado errado. Tá? Eu sei quais são as questões, as razões econômicas disso, mas o país tinha todas as possibilidades de neutralizar isso, a Noruega, o Canadá e outros países do Oriente Médio, mais prontos para suprir todas as necessidades. Agora, para isso, nós precisamos ter um Itamaraty, um Ministério de Relações Exteriores, gente ativa, competente, que saiba articular posições, levar posições, e o Brasil perdeu respeito nesse caminho, nesse departamento. Acho que é relativamente fácil recompor, reconstituir, porque o Brasil tem gente de qualidade como, enfim, o nosso Fábio Feldman, e no Itamaraty há muita gente hoje no desafio, eu conheço vários deles, que podem assumir, como se diz nos Estados Unidos, hit ground running. Sabem da urgência de uma mudança de direção nessa questão, na questão ambiental e em várias outras. Os desafios que o Brasil enfrenta não são pequenos, mas eu acho que com determinação e muita vontade chegaremos lá. Para completar, cartada final para você, Fábio Feldman. Um grande prazer ter você e o Paulo conosco. São duas pessoas que há muito tempo nós queríamos ter aqui no programa Quatro Ases. A sua cartada final, por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar com vocês, amigos de longa data, companheiros de ideias e de lutas. Eu queria fazer um comentário sobre o que está em jogo nessas eleições. Quer dizer, aqui não é exatamente proselitismo, mas eu acho que nós vivemos um período dramático, trágico no Brasil nos últimos anos, e em relação a isso não há dúvida. Quer dizer, eu posso discordar de um ponto aqui e ali, mas eu não posso discordar de números. E nós estamos assistindo, como já foi falado aqui, um aumento do desmatamento na Amazônia, comprometendo, inclusive, esse bioma importante para o Brasil, um bioma que nós compartilhamos com outros países. Outros biomas estão ameaçados. Então, o que eu acho que nós temos nessas eleições, o que está em jogo, é a questão ambiental brasileira, que inclusive está protegida pela Constituição de 88, o meio ambiente, esses biomas aos quais me referi são considerados pelo artigo 225 Patrimônio Nacional, e o que está em jogo, além dos biomas brasileiros, além da qualidade de vida, eu acho que os direitos das futuras gerações, não só de brasileiros. Quer dizer, a Amazônia tem um papel importantíssimo na estabilidade do clima do planeta, tem gente que já fala em ponto de não retorno. Então, eu acho que quando alguém tomar uma decisão em quem votar, se não tomou, quer dizer, levar em consideração que o que nós estamos decidindo é o Brasil, o meio ambiente do Brasil, o planeta e o direito das futuras gerações, que pode ser retirado se nós não agirmos com lisura e com propriedade, Ademar. É isso que eu gostaria de falar para quem está ouvindo a gente. Fábio Feldman, foi ótimo ter você conosco. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Walter. E vamos dar uma olhada no que o Batistão aprontou para nós aqui, acompanhando esse programa. Batistão, mostra aí. Opa! Hoje duplo. Hoje a ilustração é dupla. Estão os dois participantes hoje conosco ali dentro. Muito obrigado, Batistão. Beleza.
e vamos mandar cópias disso para vocês depois, tá? Muito obrigado. Caros, foi um enorme prazer contar com vocês aqui. Paulo, obrigado por se afastar um pouquinho dos seus netos aí para conversar com a gente. Walter Maierovitch, sempre um prazer. Ótimo ter você como participante frequente e fixo aqui do programa 4 Ases. Batistão, obrigado. E Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos querer repetir isso em outras oportunidades, viu? Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Terminamos aqui a edição desta semana do programa 4 Ases. Voltamos na próxima semana com mais uma. Até lá e muito obrigado.